Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero trazer uma mensagem, como sempre, direcionada aqui, porque é aquele versículo que eu gosto, que o homem faz planos, mas Deus que lhe dirige os passos, né? E é bem desse jeito. Mais pro início da semana, final da semana passada, eu estava com um tema em mente que tá anotado, que já é um tema que eu já até citei aqui, que eu vou falar, mas ontem no culto matinal com a Magda, Deus me deu essa palavra para ler de Provérbios, Provérbios capítulo 4, e ele falou tanto aos nossos corações ali de manhã que resolvi trazer essa mensagem, até por incentivo também da Magda, porque assim, essa mensagem ela vem trazendo instrução, vem abrindo nossos olhos. Nessa caminhada que a gente tem feito, a gente tem aprendido muita coisa. E a mensagem de hoje vai ser sobre Provérbios 4. Já entreguei este momento nas mãos de Deus antes de começar aqui a gravar, para que o Espírito Santo venha falar através, da minha boca, venha abrir meu entendimento, trazer luz a tudo que eu vou ler aqui e a tradução daquilo que ele realmente quer falar conosco. O título dessa mensagem é A Sabedoria é Suprema. E aí começa assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras, palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Vou ler por partes e explicar para não me perder, que é um pouquinho grande o capítulo. Mas aqui, notem que aqui foi Provérbios de Salomão. Salomão que escreveu esse Provérbios. Ao mesmo tempo que eu entendo aqui, um pai, aqui ele fala: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. É como se ele estivesse instruindo, um filho. E aí ele vem falando: o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Ele está chamando a atenção: olha, o que eu vou falar para vocês é muito importante. Então presta atenção, não ignore o que eu vou te falar. Aí ele vem falando: quando eu ainda era menino, pequeno, na companhia de meu pai. Aí ele vem falando: e quem era o pai dele? Davi. Aí ele vem falando: um filho muito especial para minha mãe, E aí ele vem falando: aí ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que aqui é um ser humano falando e falando como um pai para quem está lendo, para nós, falando do pai dele, que falou para ele, falou da mãe. Ao mesmo tempo também eu vejo como algo divino de Deus falando para nós, Filhos, olha, a instrução que eu vou te dar é uma instrução de pai. Fica atento, Se você estiver atento, vai obter discernimento. O que é discernimento, Você conseguir entender uma situação, você conseguir compreender de fato o que aquela situação quer dizer, o que está acontecendo ali, E aí eu entendo dessa forma. Depois, quando chega nessa parte aqui que eu parei, do versículo 5, aliás, antes ele falava assim,
Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos da vida, isso. Aí no 5 fala assim, ó, procure obter sabedoria e entendimento. Até aqui, ó, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Até aqui, dá a entender que a sabedoria e o entendimento aqui é algo ali, como que eu posso dizer? É como se fosse um discernimento, né? Algo ali a mais no entendimento. Sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Aí quando chega no 6, fala assim, ó, não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Aqui é como se a sabedoria tivesse personificado, como se fosse uma pessoa. Não abandone a sabedoria, ou seja, fica coladinho nela, fica vivendo, né, junto ali com ela, e ela o protegerá e cuidará de você. Ame-a e ela cuidará de você. Aí vem o conselho da sabedoria procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. E aí no versículo 8 é um dos versículos mais lindos, que falou muito ao nosso coração. Tá assim, ó. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diamante sobre a sua cabeça, diadema, aliás, sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Então, vamos lá. Quando a gente lê Provérbios 8, no livro de Provérbios 8, o chamado da sabedoria, vem também falando da sabedoria como se fosse alguém, né? Vem falando, ele personificando a sabedoria. E quando chega no versículo 22, vem falando que o Senhor criou, o Senhor me criou, a sabedoria falando lá no capítulo 8, versículo 22, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, não existia fontes de água, antes de ser estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. E aí vem falando aqui, ó, vou pular um pouquinho. Aí vem falando que ele estabeleceu o céu, traçou o horizonte, colocou as nuvens. Ó, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Então aqui a sabedoria estava personificada. Eu estava a seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia eu era seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Quando a gente vai lá em Gênesis, lá na criação, quando começa lá, né, que Deus tinha criado, né, céus e terra, quando ele começou a criação, o que lá fala? Fala que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Então, eu não fiz teologia nem nada, tá? Isso é o que eu senti no meu coração, que aqui está fazendo menção à sabedoria, aqui está fazendo menção ao Espírito Santo. Porque quem estava lá no início, que falava, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem estava lá junto era o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, alguns, eu até fui dar uma olhada, o que as pessoas falavam, alguns pensam como eu pensei, que está se referindo ao Espírito Santo, e outros acham que está se referindo a Jesus, mas eu, pelo meu entendimento, quando eu leio aqui o capítulo 8, eu lendo lá em Gênesis e lendo aqui o capítulo 4, quando fala dessa forma, eu entendo que aqui a sabedoria é o Espírito Santo.
Mesmo porque um dos dons que o Espírito Santo dá é sabedoria. Então, quando aqui está falando dedica autoestima à sabedoria e ela o exaltará, o que eu entendo? Que é quando a gente, de fato, busca a Deus de todo o coração, a gente começa a entender que a gente precisa ter momento de qualidade com Ele, assim como eu e a Magda entendemos e começamos a ter este momento, e de lá para cá a gente tem crescido em graça e conhecimento, sabe? Tem muito ainda para aprender, a gente é tão pequenininho. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta do quanto a gente é pequenininho. O quanto que Deus é misericordioso e amoroso conosco. Então, quando a gente passa a viver esse momento de intimidade, a gente passa a conviver com a família toda. Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo que é quem nos ajuda nessa caminhada aqui. Que é quem ajudou Jesus enquanto ele esteve aqui. E quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. E ele falou, não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo é quem está aqui para nos ajudar. É nosso consolador. E esses dias eu estava fazendo uma reflexão, eu até comentei com meu pai. Falei, pai, o senhor já notou que lá quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural. Ali eu creio que estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Apesar de não estar explícito, mas façamos, no mínimo vai estar Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas quando eu, estudando a Bíblia, comecei a entender algumas coisas, eu falei até com meu pai, falei, pai, a imagem e semelhança. Imagem e semelhança, eu entendo que Deus, a gente é parecido com Deus. Eu acredito que na forma, apesar de que Deus não tem corpo físico, né? É um corpo glorificado, mas é semelhança. As características do Deus Pai é toda a característica do homem. Forte, protetor, bravo, né? Olha as características de Deus. Olha as características de um homem, né? De um pai de família. É protetor. O menino já é protetor desde mais novo com as irmãs, né? É aquele protetor. Então, eu enxergo nos homens a característica do Deus Pai. E nas mães a característica do Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é doce, é suave, geme com gemidos inexprimíveis por nós. O Espírito Santo é delicado. As características do Espírito Santo são as características que foram para as mães. Não tenho dúvida. E eu fiquei tão emocionada quando eu entendi isso. E aqui, voltando para cá, porque eu fui para outro canto agora que eu nem tinha planejado ir. Voltando para cá agora, quando aqui está falando dedica em alta estima a sabedoria, é justamente a gente contar com o Espírito Santo para nos guiar. É a gente respeitar tanto essa presença em nós, que está aqui justamente para nos auxiliar e nos levar de volta para os braços do Pai. Quando a gente honra, estima ela, entende o valor que a sabedoria tem, entende o valor que a presença do Espírito Santo tem em nossa vida, ela nos exalta. Olha, vou ler de novo. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diamante sobre sua cabeça e lhe dará de presente. Aqui está falando de presente. Aqui não está falando de coisas básicas, coisas necessárias, né? Todo ser humano tem as necessidades básicas. Moradia, roupa, comida, né? Tem as necessidades básicas. Aqui não está falando de necessidade básica.
Aqui está falando de um presente, que quando a gente se alegra com alguém, com um filho, a gente quer presentear. É como um filho, a Magda até citou esse exemplo que eu achei lindo, é como quando um filho faz uma faculdade e se forma, os pais ficam tão orgulhosos ali, e aí dá aquele presente especial, diferente daquele presente que dá quando faz aniversário, no dia a dia, porque tem essas coisas, né? A gente tem essas coisas, mas aquilo é porque o coração do pai e da mãe tá tão orgulhoso de ver o quanto o filho foi dedicado, foi obediente, foi zeloso, sabe? E aí quer presentear, que está falando de presente, gente. Então, a gente entende, no mundo tereis aflições, Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, com Cristo a gente também vai vencer, né? Sozinho a gente não dá conta, mas com Ele a gente vai vencer. Então, mas aqui eu entendo que teremos aflição no mundo, passaremos por muita coisa, mas a gente pode passar por aqui tendo muitas alegrias também, colhendo muita coisa boa também, não importa o que a gente veio viver, porque quando a gente nasce, nós temos um propósito de vida. Vários profetas, várias pessoas, Deus falou, na Bíblia tem citando, né? Que antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu o separei para profeta, para as nações, né? Então, ele vem mostrando em parte na Bíblia que a gente já nasce com um propósito. Então, tem coisas na vida que a gente vai passar. Deus já determinou algumas coisas que a gente vai passar nessa vida. São propósitos que Ele tem para as nossas vidas, né? Sansão nasceu com um propósito, só que ele cometeu um erro grave que não atrapalhou o propósito, que Deus cumpriu o propósito que tinha na vida dele. Mas ele pagou amargamente o preço pela escolha errada que ele fez. Ele fez escolha errada e levou ele para um caminho amargo. Por um caminho amargo. E aí, aqui eu entendo que, mesmo que a gente vá precisar passar por algumas situações na vida, porque é propósito, a gente pode ser presenteado pelo Espírito Santo, pela estima que a gente dá a Ele, pelo carinho, pelo amor, pela confiança, pela honra, por entender que sozinho nós não somos nada, que a gente depende o tempo inteiro do Espírito Santo nos guiando, porque senão a gente não dá conta.